Olá, hoje nós vamos para o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Hoje a gente vai já se deparar com Saul, que é rei, mas Saul foi um rei que não teve muita popularidade não. Nós vamos começar a ver uma coisa, a gente já vai ter uma revolta dos filisteus, uma batalha aí contra os filisteus, uma revolta dos filisteus. Vamos perceber o pecado de Saul. Saul faz uma coisa que não agrada a Samuel e a gente vai perceber uma rejeição do povo em relação a Saul. O povo parece que não engole muito Saul não, sabia? Ou seja, mais ou menos lembrando aquilo, vocês queriam um rei? Tá aí o rei, viu o que deu, né? Tá bom? Mas a gente vai perceber, a gente sabe que Saul tem um filho chamado Jonatas. Esse Jonatas, ele cai mais no gosto das pessoas, as pessoas parecem que têm uma predileção por Jonatas e não pelo pai que é rei, então vai ter muita confusão aí pela frente. Mas hoje vamos entender essa história aí, dessa revolta dos filisteus, esse momento em que Saul faz uma coisa que não foi certa, e por isso se atribui a esse fato dele não ter feito certo, o pecado dele, ao fato dele ser rejeitado pelo povo. Vamos lá? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, pedir que Nossa Senhora também nos ajude e mais uma vez, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, vamos fazer com que mais e mais pessoas se apaixonem pela palavra de Deus. Vamos ler? Capítulo 13, então, do primeiro livro de Samuel. Saul tinha 3 pontinhos anos. Isso é uma coisa que eu vou explicar depois. A Bíblia que se perdeu não sabe quantos anos ele tinha. Então, geralmente nas Bíblias tem. Saul tinha 3 pontinhos anos, né? Quando se tornou rei, ele reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 israelitas, 2.000 para ficar com ele em Macmas e no monte Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. Quanto ao restante do povo, mandou que fosse cada um para a sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gibeá. E souberam os filisteus, Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: saibam-no os hebreus. Todo Israel ouviu esta notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus e Israel atraiu sobre si o ódio deles. A guarnição significa o governador, o administrador, o governador dos filisteus. Abateu o governador dos filisteus. O povo foi convocado diante de Saul em Gálgala. Juntaram-se os filisteus para combater contra Israel, com 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia na praia do mar. Partiram e acamparam em Macmas, ao oriente de Bet-Aven. Os israelitas, vendo o aperto em que se achavam, porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas, nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Galaade. Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala com todo o seu povo, que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava e o povo começou a se afastar. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos, e ofereceu o holocausto. Apenas acabava de oferecê-lo, chegou Samuel. Saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado e que os filisteus se tinham juntado em Macmas, pensei, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Por isso ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe:
procedeste insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o seu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe do seu povo, porque não observaste as suas ordens. E Samuel partiu, subindo de Gálgala a Gabaá de Benjamim. Quanto a Saul, passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas, seu filho, e o povo que tinha ficado com ele, concentraram-se em Gabaá de Benjamim, enquanto os filisteus acampavam em Macmas. Três destacamentos saíram do acampamento dos filisteus com o intuito de saquear. Um tomou o caminho de Efra para a terra de Saul. Outro grupo avançou pelo caminho de Bet-Horon. E o terceiro foi pelo caminho da fronteira que domina o vale de Seboim, do lado do deserto. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. E por isso, todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, o enxadão, o machado, o afoice. Quando o fio das relhas, dos enxadões, dos forcados ou das cunhas se embotava, e para aguçar os guilhões. E chegando o dia do combate, não se encontrou nem espada, nem lança nas mãos do povo que acompanhava Saul e Jonatas. Somente Saul e seu filho Jonatas estavam munidos dessas armas. Um grupo de filisteus tinha se postado nos desfiladeiros de Macmas. Essa batalha vai ser feia. O que nós temos aqui? Gente, vamos entender uma coisa aqui. Nós temos aí um rei que parece não ser muito popular. Tinha um filho chamado Jonatas, que era um mais popular. E nós temos ainda o profeta Samuel, que é a autoridade religiosa de tudo isso aí. Ora, nós temos aí os filisteus, que ainda são os grandes inimigos dos israelitas. Muito bem. Saul, ele se coloca nesse momento enrolado numa batalha contra os filisteus. Saul está acampado num lugar, os filisteus acampados no outro. Muito bem. Saul tem 3.000 homens. 2.000 está com ele, 1.000 com o Jonatas. Assim? 3.000 está com ele, 3.000. É isso mesmo? Cadê? Se é 3.000 com ele. Cadê? 3.000. 2.000 para ficar com ele. 2.000 ficar com ele e 1.000 para ficar com o Jonatas. Tá bom. Tá lá os filisteus. Tá lá os israelitas. O que o Jonatas faz? O Jonatas vai lá e mata o governador dos filisteus. Pronto, declarou guerra, meu filho. Declarou guerra. Matou o governador dos filisteus. Os filisteus se levantam contra os israelitas. Atenção, os israelitas só têm 3.000 homens e os filisteus têm muita gente. Essa batalha vai acontecer. Presta atenção. Os israelitas estão acampados e eles estão acampados esperando Samuel chegar. Samuel há de chegar no acampamento dos israelitas em Gálgala, ou Gilgal, e vai apresentar um sacrifício, um holocausto. Isso por quê? Porque Samuel é um homem de Deus. Ele é que oficia os eventos religiosos. Atenção, Saul é rei, ele não tem nada que se meter com coisa religiosa. Saul é rei, ele não é sacerdote, ele é rei, ele não tem nada que fazer, se meter a fazer cerimônias religiosas que são responsabilidades do homem de Deus.
Muito bem, está entendendo, né? Muito bem, o povo está acampado, os israelitas estão acampados com Saul, tremendo de medo. Por quê? Porque os filisteus estão acampados em Macmas e muita gente. Demora uma semana. E o Samuel não chega, 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 ou seja, não esperou o tempo de Deus. Não esperou o tempo de Deus. Ele falou, sabe uma coisa? O Samuel não vai chegar mesmo, eu, Saul, vou oferecer o sacrifício. Opa, pecado de Saul. Você não é sacerdote, Saul. Você não tem nada que se meter fazendo isso, Saul. E mais, Saul, você não tem que esperar o tempo de Deus, Saul. Você não tem que esperar as demoras de Deus, Saul. Saul apressadinho, hein? E o Saul vai lá, oferece, como se ele fosse um sacerdote, ele oferece o sacrifício. Quando ele acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega. Saul, o que é que você fez, Saul? Saul, o que é que você fez, Saul? O povo estava com medo, eu estava com medo, e você não chegava, eu resolvi. Saul, você agora, não, a sua casa não vai subsistir, você não terá descendência na sua dinastia. Ou seja, como que dissesse para Saul, você foi escolhido por Deus, e da sua linhagem viria os reis, mas você foi infiel, não confiou, não esperou e se meteu a fazer algo que não é da sua conta. Por causa disso, a sua casa real não vai subsistir. Você sabe o que vai acontecer, né? A casa de Saul, como uma dinastia, não vai subsistir. Não, os filhos de Saul não serão reis. Vai ser escolhido outro rei. E aí, meu filho, Samuel falou, você fez tudo errado, e o Samuel foi embora, subiu para Gibeá de Benjamim e deixou eles lá. Ou seja, quando eles foram ver, pouca gente e sem armas. O povo estava sem arma. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. O domínio do ferro era era dos filisteus. Aqui é um fato histórico. Na verdade, os filisteus já dominavam a arte do ferro há muito tempo. Fazia arado, fazia relha, fazia garfos forcados, fazia armas, fazia espadas, fazia tudo. Os israelitas ainda não dominavam o ferro. Tanto é que aqui na Bíblia conta que quando eles tinham que amolar enxada, quando eles tinham que consertar aqueles tridentes forcados, né? Quando eles tinham que mexer com arado, eles tinham que ir até os filisteus, porque os filisteus conviviam junto, para os filisteus amolarem. A Bíblia está contando que é o seguinte, os filisteus têm número maior, têm mais armas, têm armas mais poderosas, porque eles dominam o ferro. Os filisteus, os israelitas, número menor, não tem armas. E diz, somente Saul e Jonatas tinham espadas e armas e tal. Então, no que vai dar nisso, gente? A batalha vai acontecer no próximo capítulo. Espere, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Vem aqui comigo aqui, gente, só para a gente entender esse capítulo aqui, que é muito interessante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma revolta contra os filisteus, que acabou acontecendo porque o Jonatas matou o governador dos filisteus. Levantou a ira dos filisteus contra os israelitas se borraram de medo lá, porque tinha número menor. Acabou que o Saul fez um sacrifício que não ia dar conta dele, e ele perdeu então a sua casa real. Vamos lá. No versículo 1, vem aqui comigo no versículo 1. Saul tinha, aqui ó, provavelmente na sua Bíblia deve estar assim, ó, não tem um número de anos aqui, quando se tornou rei.
ele reinou 2 anos sobre Israel. Algumas considerações históricas aqui a gente tem que fazer. Por que a Bíblia não consegue? Porque se perdeu ao longo do tempo este númerozinho aí, ó, dos escritos originais, se perdeu o número de anos que Saul tinha quando ele se tornou rei, né? Mas, na verdade, Saul talvez tivesse por volta de 40 anos quando ele se tornou rei. Segundo os historiadores, por volta de 40 anos quando se tornou rei. Outra coisa que não é bem certa é porque fala aqui, ó, ele reinou 2 anos sobre Israel. Reinar 2 anos sobre Israel não, também é pouco provável que ele tenha sido somente 2 anos, pouco provável. Flávio Josefo, o grande historiador judeu, não concorda com esta afirmação. Não, talvez não seja só 2 anos que ele tenha sido rei em Israel, não, tá bom? Vamos lá, no versículo 3. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gibeá e souberam os filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo, saibam todos os hebreus. Aqui uma coisa importante para a gente saber. Onde que Jonatas, ele destruiu a guarnição dos filisteus. Aqui, guarnição significa o governador, o prefeito. Na minha Bíblia está escrito guarnição, pode ser que na sua Bíblia esteja escrito guarnição, mas na verdade é o governador, ou então o prefeito dos filisteus. Ele mandou destruir os filisteus em Gibeá. Onde que fica Gibeá? Gibeá fica a 3 quilômetros de Macmas. 3 quilômetros de Macmas. Macmas vai ser onde vai estar acampados os filisteus, né, para entrar em guerra contra os israelitas que estão depois vão estar acampados em Gilgal ou Gálgala, tá bom? Tá certo? Vamos lá, no versículo 7, isso aqui, o pecado aqui, ó. Versículo 7. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade, a Galad. Não, peraí, isso, quero lembrar você aqui, ó. Não, isso, onde que está? Não é o 7, não. Também eu explico para você. Muita gente começou a fugir de medo, porque viu que o negócio estava ficando feio, muita gente começou a dispersar. As pessoas que viram que Samuel não chegava, Saul, um rei muito impopular, não conseguia aglutinar o povo, o pessoal começou a fugir. Teve gente que até passou para o outro lado do Jordão, indo para Gade e Galaade, porque sabia que os filisteus eram muitos e eles eram poucos. Mas não é isso que eu queria falar para você, não. Aqui. Saul, entretanto, estava ainda em Gálgala com todo o seu povo, que tremia de medo. Saul estava lá com o povo, todo mundo tremendo de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava, e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse, trazei-me holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e ofereceu o holocausto. Ele não podia ter feito isso, gente, não podia. Saul deveria esperar 1 semana. O que isso significa? Preste atenção comigo. Esperar 1 semana. Ele deveria se submeter à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Esperar 1 semana. Saul deveria esperar o tempo de Deus. Qual era o tempo de Deus? 1 semana. Ora, Saul não confiou. Saul teve medo. E ele precisava esperar que Samuel chegasse para realizar os sacrifícios. O chefe de guerra, no caso Saul, ele não compete a ele as tarefas religiosas. O chefe de guerra é chefe de guerra. O general é general. O sacerdote é sacerdote. Homem de Deus é homem de Deus. Não compete ao chefe de guerra, no caso Saul, fazer cerimônias religiosas. Saul não confiou, não esperou, e ele mesmo oferece os sacrifícios. Gente, só para você entender, havia o costume no Antigo Oriente de sempre antes de uma batalha, isso na antiguidade, né? Sempre antes de uma batalha, você oferecer sacrifícios. Isso acontece poucas vezes entre os israelitas, mas acontece. Mas os povos em geral, na antiguidade,
Antes de empreender uma batalha, eles apresentavam sacrifício aos seus deuses. Volto a dizer, poucas vezes a gente viu isso na Bíblia, mas aqui nós estamos vendo, tá bom? 13. Samuel replicou: procedestes insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o seu trono sobre Israel. Tá vendo? Saul, você fez errado, você não procedeu certo. Tinha que ter esperado o tempo de Deus, esperado a vontade de Deus, e mais, você não poderia ter oferecido sacrifício. Isso é coisa de Samuel, você não. E por causa disso, o que vai acontecer? O seu trono não vai subsistir. Não vai subsistir. Ou seja, o trono não vai subsistir. Não cabia a Saul realizar os sacrifícios que Samuel devia fazer. Não cabia a Saul. Por isso, a sua realeza será repelida. Repelida. Outro rei será escolhido. E olha aqui, você vai ver aqui, ó, versículo 14. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não observasse as suas ordens. Pronto. Por causa disto, Saul será repelido como rei e vai ser escolhido outro rei. Aqui nós já vemos o quê? Aqui nós já vemos que a escolha de Davi será a próxima coisa que Deus vai fazer. Deus vai mandar Samuel, você vai ver, ir lá na casa de Jessé e escolher Davi. Tira Saul de jogada e escolhe Davi como rei. Gente, isso vai dar um problema. Esse Saul vai ficar com uma inveja. E nem te conto. Mas tudo bem, tá bom? E no versículo 19, a gente termina aqui, ó, termina 19. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. Aqui, na verdade, é uma informação histórica, como queria dizer para vocês. O monopólio do metal, mexer com metal, era um monopólio dos filisteus. Os filisteus que dominavam a arte da metalurgia, os filisteus. Então, por isso, os israelitas tinham poucas armas, tinham poucas espadas, então eram mais fracos nesse quesito. Por outro lado, né, eles tinham os objetos de agricultura, relhas, arados e tudo isso, né? Agora, e quem é que fazia isso para eles? Os filisteus. Quem é que amolava? Os filisteus. Por que a Bíblia traz essa informação? Para dizer que os filisteus estão muito bem armados e em número maior, e que os israelitas estão pouco armados em número menor. E a batalha acontece no próximo capítulo. Você viu que porque Samuel não esperou o tempo de Deus, Saul não esperou a vontade de Deus, não esperou o tempo de Deus e fez coisas que não era da sua alçada, Deus tirou dele a realeza. Ora, gente, até quando que a gente vai aprender que é o tempo de Deus que deve ser observado? Até quando que a gente vai ainda aprender que é a vontade de Deus que deve ser feita? Você acha que às vezes demora para que Deus haja na sua vida? E por isso você quer fazer como Saul, trocar os pés pelas mãos e querer que seja rápido e querer que seja antes do tempo? Não dá certo. Não pense que Deus está demorando para agir na sua vida. Pense que Ele está esperando somente o tempo certo para agir na sua vida. Et crucem Domine, fugit partes adversae, vite teleo detribiuda, radices Davide. Aleluia.